Fala galera, muito boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Entre Linhas. Hoje eu tô aqui com a Mari para a gente fazer juntos um apanhado geral desses dois primeiros jogos ali do Roger Machado à frente do comando técnico do São Paulo. Nossa ideia hoje é tentar fazer um negócio mais otimizado com vocês, galera. Então, eu até separei umas anotações aqui que eu tô de olho, só para a gente entregar um conteúdo ali mais fácil para vocês acompanharem e irem digerindo aí ao longo do dia a dia, tá bom? Bem, falando sobre os dois jogos, eu acho que é um início bom do Roger Machado. Acho que não dá tempo ainda da gente avaliar o trabalho dele, nem para bem nem para mal, porque são dois primeiros jogos e ainda dá para ver muitos resquícios ali do sistema, né? Tudo o que tinha sido construído pelo Crespo, né? O que eu colocaria aqui de pontos positivos ali principais do jogo? Eu acho que é um time que tem vontade de vencer. É um time que a gente vê que eles voltam melhores no segundo tempo. Tanto o jogo contra a Chapecoense ali no Canindé, quanto o jogo agora contra o Bragantino, o São Paulo não começou bem o jogo, o primeiro tempo foi bem abaixo, até pelas condições do campo, principalmente no primeiro jogo, e nesse segundo jogo contra o Bragantino, muito por conta da forma que o Bragantino veio jogando, né? Dentro de casa, enfim, pressionando ali o São Paulo. Isso dificultou bastante o jogo, já vou falar um pouquinho especialmente sobre isso. E é um time que vira jogos, né? Não só nesse jogo ali contra o Bragantino, mas é um time que desde o ano passado já mostrou em alguns momentos, e esse ano também acho que umas três oportunidades, que é um time que vira jogos, né? Um time que tem essa condição, é um time que volta melhor para o segundo tempo, independente de trocar peça ali, jogador ou não, que foi o caso ali contra o Bragantino nesse último jogo, que o Roger Machado não mexeu, né, no intervalo, se eu não me engano, e só ali com o que ele falou dentro do vestiário, né, só em termos de organização e comprometimento do São Paulo, eles voltaram muito melhores ali para a segunda etapa. Mas enfim, é um time que dá para contar nesse sentido. Eu acho que é animador, de novo, não é exclusivo do Roger Machado, é um time que já vinha nessa característica, mas eu espero que a gente veja isso muito mais, né? Acho que um outro ponto aqui positivo que eu colocaria, individualmente falando sobre alguns jogadores. Então, por exemplo, o Caleri. Caleri tá numa temporada muito boa, ele voltou de lesão no início dessa temporada, em ótima forma, tá metendo gol pra caramba. E eu acho que temos que destacar também aqui as duas contratações mais recentes ali do São Paulo e de maior destaque, que são o Danielzinho e o Lucas Ramon. Coincidentemente, os dois vieram ali do Mirassol. Danielzinho de novo fazendo assistência, um cara que se apresenta muito ali, realmente ele cria espaços, cria jogadas, busca o protagonismo, isso é muito importante quando a gente fala de São Paulo Futebol Clube e do momento que a gente vive, né, de reconstrução, buscando voos maiores. E o Lucas Ramon também, que também fez assistência ali para o gol do Caleri, mais um gol, e mais uma assistência do Lucas Ramon, acho que, se eu não me engano, é a terceira, a quarta assistência dele na temporada, desde que ele começou aqui pelo São Paulo, já meteu gol também pelo time, já fez muito mais do que os últimos laterais direitos que a gente teve, diga-se de passagem, realmente um destaque muito grande que tem que dar para ele. E aí, como pontos negativos eu traria aqui, pessoal, acho que ao mesmo tempo que Marcos Antônio, acho que a Mari vai falar um pouquinho melhor dele mais adiante, mas tanto Marcos Antônio quanto o Danielzinho são jogadores de extrema importância para o São Paulo, realmente são jogadores criam o maior número de jogadas, o maior número de espaços que a gente vê ali nas partidas, mas isso também traz uma dependência muito grande deles, e isso é preocupante. Então a gente vê, por exemplo, esse primeiro tempo contra o Bragantino, onde o Bragantino começou pressionando muito forte, dificultando muito, ele sufocou o meio de campo do São Paulo, e isso prejudicou totalmente o jogo. São Paulo, inclusive, outro ponto negativo colocar aqui, consequente a isso, o abuso dos chutões, né? A gente viu tanto no primeiro quanto no segundo tempo, São Paulo abusando muito dos chutões, ligação direta ali com o Caleri, enfim, o pessoal de frente. Isso prejudica o jogo e São Paulo precisa começar a encontrar alternativas, porque se a gente cai ali numa lesão de qualquer um dos dois ou numa suspensão, enfim, pode vir a complicar. E queria falar do Lucas também, um ponto negativo, porque mais um jogo que o Lucas
não joga. Mas um jogo que o Lucas está dentro de campo, mas não joga, não aparece. Ele teve um momento ali no primeiro tempo, ali por volta dos 30, que foi uma chance ali boa até, um chute que ele dá ali para a defesa do goleiro do Bragantino. Mas é um Lucas que não aparece mais, um Lucas que não tem destaque. Enfim, Mari, você até usa um termo lá, como é que é? Malabarismo? É malabarismo mental. Malabarismo mental, exatamente. Eu até acrescento aqui o malabarismo mental barra emocional, porque com tudo que a gente gosta do Lucas, com tudo que a gente tem de agradecimento por ele, né, por 2012, enfim, a Copa do Brasil de 23, ele vive ainda dos jogos que ele fez ali na Copa do Brasil de 23 quando ele chegou, principalmente ali a semifinal contra o Corinthians. Enfim, depois eu tenho mais algumas outras coisas para falar ali a respeito dele, Maria, mas traz suas percepções do jogo aí, o que que você achou no geral? Fazendo esse gancho aí com relação ao meio de campo, né? Inclusive, um dos lances no final do primeiro tempo, que foi muito interessante para o São Paulo, foi realmente um dos últimos lances, que começa, inclusive, ali, se eu não me engano, no Marcos Antônio e chutam a bola ali, como se fosse um cruzamento e nenhum centroavante vai na bola. E aí, nesse momento, eu até lembro que eu mandei um WhatsApp pro Sim. Shed falando assim, tá na hora de colocar o tapa, porque pelo menos ele tem vontade de fazer. Ele poderia se esticar todo ali e talvez tentar fazer esse gol. Então, é outro jogador que eu vou comentar aqui ao longo do vídeo, que eu acho que ele não deve ser jogado para escanteio, por mais que a gente esteja ali voltando com o André Silva. Eu vi ali que o Roger Machado tentou dar uns minutos ali para o Ferreirinha, que inclusive está numa péssima fase, e aí a gente pode até depois entrar um pouquinho em detalhe com relação a isso. Mas eu gostaria muito de falar com relação ao Roger Machado. Quando eu vi a escalação, eu fiquei um pouco preocupada, né, por conta ali dos zagueiros. Ele entrou com dois zagueiros, tá, fiquei meio assim com a escalação, mas ele conseguiu, ao longo da partida, mexer bem. Eu concordei com as substituições, até comentei, talvez ali eu não teria colocado o André Silva, eu teria colocado o Tapia, porque é um jogador que tem uma característica que eu gosto, que é a vontade de fazer gols, embora ele seja um pouco grosseiro no modo dele de jogar, mas a gente consegue ainda extrair muito dele. Ele tá ficando bom, né? É, Sim. que mais? Assim, e no tempo correto, né? Eu achei que o tempo de mexida do Roger Machado foi muito bom. Ele não esperou as coisas ficarem ruins para poder mexer. Ele conseguiu ter a percepção antes, mexeu e tudo certo. Que Outro ponto inclusive positivo, verdade. outro ponto positivo. Aí isso já na conta realmente do Roger Machado, mas agora fazendo ali um Uhum. gancho com relação ao Crespo, que você muito bem pontuou que a gente está vendo muito ainda do trabalho anterior, por isso que a gente fala que precisa ali ter um trabalho a longo prazo, porque vale a pena destacar também a atuação, e aí entra como ponto positivo a atuação do Sabino, que começou sendo um zagueiro péssimo e agora ele já Jogando está muito, tá sabe não da jogando massa. muito, né? Jogando Então ele muito. é aquilo que eu costumo falar, né? De péssimo, medíocre e bom. Ele está começando a ficar bom, né? Por quê? Porque ele teve sequência de jogos, ele Sim. aprendeu a ser um zagueirão. E vem atuando muito bem, mas para isso precisa de um trabalho a longo prazo. O técnico precisa conhecer as peças que tem. Por exemplo, a gente estava comentando aqui com relação à Ferreirinha, e depois eu vou comentar um pouco ali sobre o Pablo Maia. O São Paulo, ele não tem um time genial, mas tem um time diverso e isso é bom. Então, o que eu Uhum. percebo que começou a falhar ali no Ferreirinha, que inclusive está muito mal? Ele parou de levar a bola para a linha de fundo, que era o que conseguia Exato. fazer ele. Ah, beleza, às vezes ele mesmo conseguia fazer o gol, ou então ele conseguia fazer um passe muito bom para algum centroavante que já Tá estava carregando ali muito de esperando. trás, né? Exatamente. E ainda quando não saía o gol, ele poderia conseguir um escanteio, uma bola parada, é ótimo também. Então, quando ele perdeu essa característica, a gente não consegue entender se isso foi ele que mudou, se foi alguma conversa com o treinador, e aí no caso o Crespo, porque isso vem do trabalho anterior, já com o Crespo ele já não estava jogando bem, mas é um cara que a gente sabe que tem essa característica e que a gente poderia voltar a explorar. Do mesmo modo, falando ali do Pablo Maia, poxa, às vezes tem jogo que você percebe que não conseguimos chegar na grande área, na pequena Sim. área, então impensável. A zaga é muito boa, o pessoal está muito fechado. Às vezes é o Pablo Maia que vai conseguir resolver de fora da área. Então, olha como a gente tem um time diverso. Acho que, mas isso a gente consegue perceber como torcida, porque a gente acompanha o Uhum. São Paulo a longo prazo, que é o que um técnico deveria ter Sim. condição de fazer, que infelizmente a diretoria não deixa. Mas se tivesse,
E é isso que a gente pontuou no vídeo passado. A gente gostaria que o Roger Machado fizesse um trabalho a longo prazo. E aí pode ser que ele realmente consiga Uhum. extrair o melhor desse time. E a gente também espera que ele use muito a base, porque é uma das grandes preocupações que a gente estava até comentando aqui antes É. de entrar Dizem no as ao vivo. línguas que é um cara que adere à base, né? Vamos ver como é que é. É, porque o Rui Costa já deixou bem claro que não vai fazer nenhuma contratação. Os jogadores, eles vão tomar cartão, eles eventualmente vão se lesionar, vai ter que usar a base, tá? Uhum. Então já fica aí a dica, se quiser continuar tendo um bom resultado, vai ter que começar a explorar um pouco ali da base. E acredito que é mais isso mesmo. Eu já falei de Tapia, já falei de Sabino, a questão do trabalho a longo prazo, que é o que realmente faz um time ser consistente. E a gente pode até fazer um gancho com relação ao Uhum. Palmeiras, que você mesmo comentou, né, que como mudou o Palmeiras e vem se modificando ao longo do tempo com novos jogadores, mas o técnico Cara, um continua, trabalho porque muito bom do Abel. exato, e é o que o São Paulo precisa fazer. Então, assim, Sim, vamos ver como é que vai ser aí e como que o Roger Machado vai começar a mexer no time, mas acho que, assim, dos pontos positivos e negativos com relação ao último jogo e que a gente espera para os próximos, é isso. sim. Não, perfeito, Mário, perfeito. E aí, até pegando um gancho aqui para falar, voltar ali sobre o tema do Lucas, até para a gente encerrar, essa questão que você falou ali do papel do técnico, né? Eu acho que são diversos pilares rapidamente, que é essa questão que você citou, só reforçando, de conhecer os jogadores, né, as peças que ele tem à disposição e conectar com a leitura de jogo, né, saber o jogo que realmente, como você falou, cara, a gente não tá furando, coloca um Pablo Maia, enfim, ter essa leitura. E um outro ponto que eu colocaria, somando com o que você trouxe, é a questão ali do culhão, digamos, para você tirar uma peça ou outra, principalmente quando é uma peça das mais requintadas ou principais ali do elenco, que é o caso do Lucas. Então, só voltando aqui, pessoal, também concomitante ali aos jogos muito ruins que ele vem fazendo, já há um bom tempo, né, enfim, da lesão ou não, semana passada saiu a questão ali do início de conversas para a renovação dele, onde ele e o clube decidiram que seria melhor esperar até o fim da Copa do Mundo. Por quê? Do lado do São Paulo, muito por questões ali dos vencimentos do Lucas são muito altos, né? Hoje ele recebe ali em torno de 1,5 milhão, se colocar luva, todas as outras coisas que ele tem direito, vai para quase, acho que 1,8 milhão, quase 2 milhões por mês. Então são vencimentos muito altos e isso ia prejudicar o planejamento de fluxo de caixa a curto prazo, enfim, do São Paulo, curto e médio prazo. E do lado do Lucas, ele quer esperar, né, para pensar se ele vai realmente querer ficar no Brasil, né, ou se ele vai abrir mercado ali para o exterior. De verdade, cara, com o que o Lucas vem jogando com uma situação dessa, ele, não, se não chegar nenhuma proposta de fora, eu renovo com vocês, vai. E ainda deve pedir um aumento salarial ali. Com o que ele vem jogando, com essa situação, e o alto salário que ele tem, gente, sei lá, acho que volto à questão do malabarismo mental e emocional. Acho que tem muito disso que ainda justifica, não, vamos ver como é que se comporta, tal. Tá chegando um novo técnico, a gente sabe que ele não se dava bem com o Crespo, enfim. Mas se for para continuar desse jeito, cara, obrigado pelos serviços prestados, mas vamos abrir espaço para outros jogadores, colocar um Cauli, começar a ele formar ali no time titular, puxar ali alguém da base para ocupar o lugar do Cauli no banco, porque não sei se ele realmente quer estar aqui, né? Então, enfim, acho que esses eram os pontos que eu tinha para trazer. Mari, não sei se você quer complementar em relação a essa situação aí do Lucas. Não, eu concordo, só acho estranho, né, assim, que o Lucas, eu não sei em qual momento de carreira que ele acha que ele tá, mas assim, a gente já tá vendo que já tá no fim, assim, acho pouco provável que algum time
de fora vai querer ele, e eu também acho que ele deveria, já que ele é São Paulino também, né, às vezes colocar a mão na consciência e falar assim, não, acho que às vezes é hora de parar e também não prejudicar o clube ali com o alto salário que ele tem e o que ele entrega não é compatível, Perfeito. né? A gente tá vendo isso a cada jogo que passa e independentemente de jogo, de gramado, de técnico, então assim, o que mais que ele quer? Não dá para entender muito bem a situação do Lucas, eu não vou me estender muito aqui, mas é basicamente isso, só realmente um puxão de orelha, porque esse tipo de negociação da forma que ele quer fazer, para mim, me parece um pouco inaceitável. Boa, boa. Vamos ver os próximos capítulos, né? Se ele consegue dar a volta por cima, enfim. É da nossa torcida, obviamente. A gente quer que o Lucas jogue muito. A expectativa em cima dele é muito alta, os salários são altos. É um jogador que já provou que ele consegue ser diferente ali num jogo que pede por essa diferença, mas enfim. Não dá para jogar só com nome, só com história, né? Tem que jogar dentro de campo cada jogo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar mais um vídeo aqui nosso. A gente vai se esforçar para manter uma frequência maior aqui. Espero que vocês interajam. Deixa o comentário de vocês. Eu, do meu lado, não sei você, Mário, mas se vocês puderem deixar a opinião de vocês sobre o Lucas, a opinião de vocês atual, sem filtro, agradeço muito. Mari, você quer pedir alguma mensagem, algum recado do pessoal? Eu queria ver a opinião do pessoal, como que eles trabalhariam o meio de campo em caso de ausência ali de Danielzinho e Marcos Antônio, que também é um ponto a se pensar. Talvez ali dar um espaço Boa. maior para o Luan em alguns momentos, em alguns jogos, possa ser interessante. Esse tipo de situação. Eu acho que vale a pena a gente começar a pensar como torcida, até para a gente conseguir saber até onde a gente consegue cobrar ali dos jogadores e da parte técnica também. Acho que é interessante, é importante. Mas Maravilha. é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite aí para todos. Até o próximo vídeo. Boa noite, até a próxima.